moro tão distante daqui. É a única, senão eu poderia estar mais vezes. Mas, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre, ou melhor, para os homens da igreja. Quem é homem aqui? Os homens da igreja. Obrigado. A última vez que eu falei para os homens da igreja, eu disse no domingo anterior, lá na igreja: vocês, mulheres, estão dispensadas, não precisam vir ao culto, é só para os homens. Muitas irmãs não entenderam e foram perguntar à minha esposa o que estava acontecendo, por que o pastor tinha liberado as mulheres. Eu falei assim: porque a mensagem é para os homens. Como vocês são uma só carne, então vocês vão ficar orando. Se vocês quiserem vir ao culto, vocês vão poder ficar ao lado da igreja, orando e intercedendo. Mas os bancos é para os homens. Por isso, se seu marido nunca vem à igreja, domingo que vem vai vir. Se o seu filho nunca vem à igreja, domingo que vem, traga ele para a igreja. Eu quero ver os bancos lotados de homens e as mulheres ao redor intercedendo. Amém? Eu não falei isso no domingo passado, porque eu não estava aqui. Mas, na época, surgiu um grande efeito. E a igreja ficou lotada por mais de 150 homens, vindo pegando para estar na igreja. Eu quero falar hoje sobre defendendo o seu campo de lentilhas. Você pode repetir para gravar? Defendendo o seu campo de lentilhas. O texto é 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao verso de número 11. 2 Samuel 23, de 8 a 12, isso mesmo. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Então vamos ler. Coloque os olhos na sua Bíblia. São estes os nomes dos valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: José Basebete, filho de Taquenone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Será que dá para desligar esse ventilador? Por favor. Melhor sentir um pouquinho de calor do que minha Bíblia ficar voando e eu não enxergar. Obrigado. Agora, verso 11. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus.
feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Amém. Aqui está 3 valentes de Davi. Teve um que a espada ficou tão presa na mão dele, por causa do sangue dos filisteus, ele sozinho matou 800 filisteus, que a espada ficou presa, não saía mais da mão. E cada um teve uma particularidade, mas eu quero falar sobre Sama. Por quê? Porque no reino de Deus, Deus sempre requereu que houvesse guerreiros que estivessem prontos para guerrear, sendo de uma maneira defendendo ou atacando. E esse mostra um guerreiro de Deus, Sama, que era um dos valentes de Davi. Mas não foi sempre assim. Sama não foi sempre um guerreiro, mas ele se tornou um valente de Deus quando ele sentiu a necessidade de defender um pedaço de terra que estava cheio de lentilhas. Curioso, vários soldados, vários valentes viram que estava na peleja, mas ninguém foi tocar. Eu até esqueci de botar o óculos, porque eu não estou conseguindo ver direito. Dá licença. A operação dos 2 olhos me serviu para longe, não preciso de óculos, mas de perto eu preciso. Pois bem, mas Sama, como eu estava falando, não foi sempre assim. Mas ele se preocupou com um pedaço de terra que estava cheio de lentilhas. Por quê? Porque sempre que Israel plantava, seus inimigos subiam e tomavam tudo que eles tinham, toda a comida, e o povo saía fugindo. Dessa vez, não. Sama falou, não, dessa vez vocês não vão levar a nossa comida. Dessa vez eu vou defender esse campo de lentilhas. Ele foi o único que sentiu essa necessidade. E por isso, através do Espírito de Deus, Deus lhe moveu a favor de Sama, devido à sua atitude. Ele tomou uma atitude. E o que queremos dizer com isso? Queremos que os homens da nossa igreja tomem uma atitude. Tomem uma atitude. Quando nós olhamos esses bancos, faltando tanta gente, nós temos que tomar uma atitude. Se nós olharmos e julgarmos normal, esses bancos nunca estarão cheios. Almas jamais se renderão aos pés do Senhor e vir para essa igreja, porque nós precisamos de atitude. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Quem não concorda não precisa dizer nada. Olha, precisamos de homens com atitudes. Muitos homens hoje não estão dando nenhuma importância a determinados campos de lentilha. E por isso estão deixando nas mãos do inimigo, do diabo. Certo outro homem chamado Gedeão, diz a Bíblia, eu estou para pregar sobre Gedeão e falar sobre o segundo boi. Eu sei que tem gente que está me cobrando, mas na hora que eu sentir no coração eu vou pregar sobre o segundo boi e Deus vai trazer uma revelação forte no coração daqueles que ouvirem. E Deus vai mudar na nossa história, mas não tinha que Deus. Por enquanto o pastor está me aguentando aqui, dá tempo ainda de eu pregar. Gedeão, diz a palavra de Deus, que Deus viu nele força, Juízes capítulo 6. E ele dizia, eu sou o menor, mas diz a Bíblia que viu nele força, porque Deus disse, vai nessa tua força.
potencial muito grande. Eu vejo muita força, não só nos homens, mas nas mulheres. Vejo que as mulheres estão lutando muito. Os trabalhos femininos que vem ali no grupo, eu fico olhando e fico orando junto, né? E vejo que as mulheres estão trabalhando. Mas os homens, os valentes de Deus, têm que tomar atitude também. Tem que tomar atitude. Hoje nós não tivemos a eleição da UPH porque não tinha quórum, não tinha homens para fazer a eleição. Eu convoco os homens. O PH não é só velho, não, muito pelo contrário, é todos os homens. Procuram o irmão e diga para ele: ó, eu quero fazer parte da UPH, eu quero fazer parte, eu quero trabalhar, eu quero ser um valente de Deus nesse lugar. Queridos, Gedeão julgava sem capacidade, sem habilidade, mas o Senhor afirmou que estava com ele, pois Deus conhece o poder em potencial que há dentro de cada um de nós. Amém? Amém. Já preguei sobre o poder em potencial aqui? Creio que não. É mais uma, fica aí. O poder em potencial. O que é poder em potencial? É poder não utilizado, é poder não ativo. Para dar um exemplo rápido, que a mensagem não é essa. Se está correndo um riacho e ele corre e aquela água vai embora, todo o poder em potencial está indo embora. Se você for utilizar aquela água, fazer uma represa, alguma coisa, você vai ali usá-lo e tirar benefícios para a tua vida e da tua família. Logo, não diga que você não tem capacidade, que você não tem habilidade. Em 1 Coríntios 3:9 afirma que somos lavouras de Deus. Da mesma forma que os filisteus queriam a lavoura dos israelitas, o diabo inimigo da igreja quer a lavoura de Deus, que somos nós, a igreja. Deus procura homens como Sama, que considera seu campo de lentilha como algo precioso. Mas talvez você esteja perguntando: quais são os meus campos de lentilha? Ou qual é o meu campo de lentilha? E o primeiro campo de lentilha que você tem que defender é a sua família. A sua família é seu campo de lentilha. Em todos os tempos da história da humanidade, nunca houve um tempo em que Satanás não se arrojasse contra a família de Deus. O diabo, antes, colocava uma terceira pessoa para destruir o casamento. Trazia brigas, intriga na família, entre os cônjuges, entre os pais e filhos, entre irmãos, para destruir a paz do lar. O diabo colocava alguém para que houvesse adultério e separação e acabar. Mas ele trocou, não que ele não use mais essa técnica, mas ele mudou. O inimigo agora não está somente do lado de fora. O inimigo está dentro do nosso lar. E muitas vezes você, como cabeça e chefe do seu lar, ou você, irmã, não está percebendo isso. Por isso, sua família é seu campo de lentilhas. Você tem que entender que você vai até morrer, mas tem que defender a sua família. Amém? Amém. Você já parou para pensar como estão as famílias ao seu redor? E eu te pergunto, como está a sua família? Muitos irmãos estão tão preocupados em ganhar dinheiro, em melhorar de vida, em conquistar seu espaço na sociedade, ou até mesmo ganhar espaço ou conquistar o espaço na igreja, que estão largando as suas famílias de lado. Sai para trabalhar cedo, volta à noite, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, estão abandonando as suas famílias. E se abandonar, tem alguém que está de olho nos seus filhos.
Tem alguém que está de olho nos seus filhos. Você não pode ficar de braços cruzados. Você tem que fazer alguma coisa enquanto tem tempo. Você, como Sama, precisa enxergar a sua família como um campo de lentilhas, um campo muito precioso, valioso, e se for preciso, dar a própria vida para defender. Tantos e tantos soldados viram aquele campo de lentilha carregado e não se incomodaram de enxergar. Isso é para lá, é um campo pequeno, é lentilha, nós temos que defender outras coisas. Engana-se, nós temos que defender aquilo que mais nós prezamos, e a nossa família tem que ser defendida com todas as forças possíveis. A nossa esposa, os nossos filhos, aqueles que estão dentro da nossa casa ou até mesmo fora, eles precisam ser defendidos. Esse é o papel que Deus lhe deu. O papel que Deus lhe deu, homem, como cabeça do seu lar, e sua esposa e filhos esperam e precisam disso de você. As esposas precisam disso. Elas são companheiras, cooperadoras, mas o papel de defender a sua família é sua. Antes, os pais se preocupavam com quem andava seus filhos, e muitos se preocupam ainda hoje. O filho ia sair e o pai ou a mãe diziam: com quem você vai? Com quem você vai aonde? Com quem você vai? A preocupação era essa. Mas hoje o mal entra no seu lar e você não se dá conta. Hoje entra através da TV, através de sites de relacionamento na internet, através de grupos, através de fotos, e você não está nem aí. O menino está com aquilo no ouvido, está ali com o celular, você nem sabe. Está dentro do quarto, você diz: ah, está tranquilo, meu filho está em casa, está dentro do quarto. E você não se preocupa. E muitas vezes ali ele está sendo doutrinado com pornografia, ali ele está sendo doutrinado com terrorismo, ele ali está sendo doutrinado com tanta rebelião. Depois você não entende. Meu filho vivia dentro de casa, e por que ele é tão rebelde? Por que ele está fazendo essas coisas? Porque você não está defendendo o seu campo de lentilhas. Quando chegam, tiram o fone e botam no ouvido. Deixa eu ouvir o que você está ouvindo aí. Deixa eu ver o que você está vendo. Deixa eu ver o que você está falando. Não, vou tirar a liberdade do meu filho, da minha filha. Ele já tem 15 anos, 14 anos. Ah, não, isso aí é interferir. Não interfere, não. E quando for interferir, ele está dentro de uma cadeia. Quando for interferir, ele está drogado. Quando for interferir, ele está se prostituindo. Quando for interferir, ele já está jogado. Defenda o seu campo de lentilha, pai. Defenda o seu campo de lentilha, mãe. Toma conta dos teus filhos. Cuida do que teus filhos estão fazendo. Não é porque está dentro de casa que está tudo bem. Pode ser pior do que fosse na rua. Defenda a sua família. Essa é a sua missão. Amém? Amém. Amém. Estão entendendo, irmãos, o que Deus quer dizer? Sim. Pois bem, defendendo o seu campo de lentilhas. A segunda coisa é: seu trabalho é seu campo de lentilhas. Seu trabalho, aquilo que Deus lhe deu para você ganhar o sustento da sua casa, aquilo que Deus lhe deu para lhe abençoar, é seu campo de lentilha. Você, como Sama, tem que pegar a sua espada, e aí é uma espada espiritual, e defender não só a sua família, mas defender o seu trabalho. Antigamente marcava-se ponto colocando lá o cartão e alguém apertava ali, né?
Então, muita gente, eu via, fui diretor de uma grande empresa, Tupperware, não sei quantos já ouviram falar, era uma grande fábrica, eu era diretor nessa fábrica, e eu via muitos cristãos batendo cartão, e como eu era gerente, muitas vezes eu conhecia quem era, eu ia ver, bateu uma hora, depois bateu o outro agora, ia pesquisar, batia cartão de colega, e era cristão, era crente. Meu irmão, não faça isso. Hoje é botando o dedo lá na biometria, já é mais difícil. Mas quantos estão fazendo falcatruas dentro do seu trabalho? Deus lhe deu um trabalho para te abençoar. Deus colocou em seu ambiente de trabalho para lhe abençoar, para que você fosse um instrumento de Deus naquele lugar, para levar a sua palavra. O Salmo 128, verso 2 diz: do trabalho de tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Será que tudo vai bem com você no seu trabalho? É para ir bem. Eu sou perseguido, eu não estou indo bem. Por quê? Deus prometeu que tudo vai bem, tem que ir tudo bem, porque Deus não é homem para que minta. Então alguma coisa está errada aí. Quando eu era gerente de controle de qualidade na Tupperware, eu andava no meio dos outros gerentes e eu sabia de tudo que acontecia dentro da fábrica. Sabia de tudo, porque eles falavam, contavam. Aí eu fui promovido a gerente dos gerentes. Aí eu sabia de tudo. Aí eu já ia lá e pegava todos os erros, todos os roubos, todas as falcatruas. Ele dizia: poxa, Jonas, você é um dos nossos, está fazendo isso? Eu nunca fui. Eu nunca fui de vocês. Meu departamento nunca teve falcatrua, nunca teve roubo, nunca teve corrupção. Agora eu ouvia e via, só que eu não podia fazer nada, mas agora eu posso. Agora eu sou um gerente geral, agora eu posso. E aí eu comecei a corrigir os erros. Olha, irmãos, sabe o que é um garoto de 21 anos ser gerente da Tupperware, uma empresa que estava em mais de 30 e poucos países na época? Com 21 anos, eu fui ser vice-presidente internacional para a América Latina. Estava morando em Orlando, com tudo pago. Aqui no Brasil eu já ganhava bem, peguei tudo pago, mas eu abri mão. Sabe por quê? Porque naquele ano eu ia terminar o seminário e eu queria ser pastor. E abri mão e hoje eu sou pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu trabalho é seu campo de lentilha. O trabalho vem do Senhor para trazer bem-estar, trazer prosperidade, satisfação ao homem e à sua família. Mas quantos são aqueles alvejados pelo inimigo justamente no trabalho? Quantos estão sendo levados à corrupção no trabalho? Tirando o sustento, o diabo humilha, traz problemas conjugais e rouba o dízimo da igreja. Você nunca pensou nisso, né? Quando o diabo atua em alguém que está trabalhando no trabalho, de uma forma ou de outra, fazendo coisa errada, ele está roubando o dízimo da igreja. Porque a pessoa não ganha e acaba roubando o dízimo da igreja. Você precisa se levantar e defender o seu campo de lentilhas, que também é seu trabalho. Fazendo as coisas corretas, sem falcatrua, chegando na hora, sem dissimulação, não utilizando armas carnais e sim espirituais para conviver naquele ambiente. Muitos fazem coisa errada no trabalho e depois não entendem porque não se cumpre o Salmo 128. Não é feliz, nada vai bem, nada dá certo. Valorize seu trabalho, seja ele qual for. Defendam
pois ele é o seu campo de lentilha. E Efésios nos diz que nós temos que trabalhar para o nosso Senhor aqui na terra, fazendo o melhor, porque a recompensa vem do Senhor que está nos céus. Amém? Amém? Sua família é seu campo de lentilhas, seu trabalho é seu campo de lentilhas. E para terminar, eu poderia falar muitas coisas, a igreja é seu campo de lentilhas. Amém? Cada pastor, cada presbítero, cada diácono, qualquer homem precisa entender que a sua igreja é seu campo de lentilhas. Tem que valorizar, tem que tomar posição, tem que tomar a espada e defender a sua igreja. Nós estamos sendo bombardeados por toda sorte de coisas e acho que nossas crianças estão sofrendo com isso, na escola, na rua, em todo lugar. E se nós não tomarmos posições como pais e mães para defender a nossa igreja, nós vamos ser tomados por qualquer sorte de coisa. É verdade que sobre a igreja não vale encantamento sobre nós. Sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas Deus nos usa. Os anjos queriam ser os anunciadores do Evangelho, mas Deus deu a cada um de nós esse privilégio. Então a sua igreja é seu campo de lentilhas. E quando é que nós não estamos defendendo? Cadê o amor dentro da igreja? Muitas vezes nós não temos amor dentro da igreja. Eu conheci um presbítero que foi da minha igreja. Eu fui presbítero muito jovem. Eu fui presbítero com 21 anos de idade. Diácono com 18 e com 21 eu era presbítero. Uma igreja grande, a igreja de Campo Grande. E eu tinha um colega no presbiterato que ele tinha 2 carros, graças a Deus. Então tinha um carro que ele andava na chuva e tinha um carro que ele andava no sol. Quando estava sol, ele pegava aquele carro e ia para a igreja. Aí se tivesse um irmãozinho, ele dava carona, porque ele falou, se sujar é carro velho. Mas tinha um carro que não podia andar na chuva, nem dar carona a ninguém, porque podia sujar o carro. Então podia ter a família que fosse, com criança, ele passava direto e não dava. Um belo dia ele deixou na porta da igreja, como está o do pastor. Hoje o meu não, porque eu vim de Uber, mas ficava assim na porta da igreja. E o diácono estava lá na porta. E com o diácono e tudo, pastor, roubaram o carro dele. Roubaram o carro dele. O carro que não podia andar na chuva, estava um sol de lascar. E roubaram o carro dele. E ele ficou como? Desesperado. Ele dizia, meu carro, meu carro, meu carro, lamentando, Deus, por que tu deixaste de roubar meu carro? Mas não foi o outro, se fosse o outro tudo bem, mas esse carro era um carro novo. Olha, irmãos, ele aprendeu uma lição. Nós temos que defender a nossa igreja e compartilhar o que temos com os nossos irmãos. Porque se Deus nos deu para administrar, nós temos que administrar e não reter para nós. Não reter para nós. Eu sei que ter um carro roubado é ruim. Eu já tive 2 carros roubados na porta da minha casa. 2, na minha frente da minha casa. Já tive 2 carros. Mas não lamentei, glorifiquei. Tinha um que estava cheio de mercadoria. Foi uma época que eu tinha uma confecção. Estava lotado de mercadoria, porque a gente ia distribuir nas lojas. E levaram o carro para a mercadoria. O preço da mercadoria era mais do que o carro. Mas eu falei como João, Senhor Deus,
Bendito seja o nome do Senhor. E Deus depois me deu outro melhor. E a mercadoria eu ganhei mais dinheiro depois vendendo muito mais. Nós temos que defender a nossa igreja e não ficar lamentando. Em Mateus 5, 21 e 22 diz que chamaram o irmão de tolo. Tolo, você é um tolo. Já é propício aí para o inferno. E tem gente que chama o irmão de muito mais do que tolo. Cuidado. Em 1 Coríntios 6, 7 diz: o só haver demanda é completa derrota para nós outros. E o que é demandar? Vem cá, irmão. Esqueci teu nome agora. Josias, desculpe, Josias. Logo agora que eu vou te chamar, eu esqueço de demorar. Me puxa para você. Não com muita força, eu sou velho. Puxa. Puxa. Tá bom, agora eu te puxo. Ou é um touro, gente. Demandar é isso. Demandar é puxar para um lado, puxar para o outro. Uma coisa sem sentido está brigando dentro da igreja, reclamando. Reclamar do pastor dá problema sério no céu, hein? É muito saber, né, pastor? Mas dá problema sério no céu. Porque nós temos que dar conta das vossas almas, diz a palavra de Deus. E quando você reclama de nós, Deus está dizendo, ele dá conta de vocês, hein? Então, meus queridos, vamos defender a nossa igreja. A união faz a força. Defenda a sua casa, a sua família. Defenda o seu trabalho. Defenda a sua igreja, mesmo que você tenha que morrer, porque isso agrada ao Senhor. Como Sama não se preocupou. Todo mundo passou por aquele campo de lentilha e disse para lá. Deixa para lá. Ano passado, eu fui me aposentar, fui dar entrada no meu aposentadoria do INSS. Tive muita dificuldade, quase que eu não aposentava. Aposentei, mas com um saláriozinho assim. Mas sabe por quê? Porque no meu presbitério, na época, ele tinha mais de 20 igrejas. E tinha pastores que só queriam as igrejas grandes, que davam salário mais alto. As igrejas que davam salários menores, as mais distantes, ninguém queria ir. Aí na divisão de campo, no final do presbitério, ficava aquela dificuldade. E aí, para quem não vamos mandar para esse lugar? Pastor sabe que é assim. Cara, aquela luta, quem é que vai? Quem não vai? Aí eu dizia, para terminar, pode mandar a mim. Muitas vezes eu ficava com 2, 3 igrejas pequenininhas, que ninguém queria ir, porque o salário era pouco, porque a dificuldade no caminhar. Por isso que naquela região, eu fui o pastor que mais pastoreei igrejas naquela região. Na região toda, pegando de Campo Grande até Paraty. Por quê? Porque eu queria simplesmente fazer a obra, defender a igreja, a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu estou terminando, eu creio que até falei demais, mas eu queria orar. Queria pedir o pastor Márcio que orasse. Queria que os homens viessem à frente aqui. Queria pedir pelos homens da igreja, para você defender o seu campo de lentilha. Todo mundo que seja homem, não é só que veste calça comprida, não. Homem. Os homens venham para frente. Vamos interceder. Mas eu já estou velho, já estou cansado. Mas você pode defender. O seu deles também. Você sabe por quê? Porque você talvez não possa fazer determinadas coisas. Pode vir, meu jovem. Vem cá.
Você tem muitos que gastam ainda no reino. Pode vir mais. Tenha receita. Tiago está na dúvida? Cadê o Tiago? Ele estava conversando com a Marina para saber se vinha. Você sabe dirigir? Eu sou. Pode vir. Por quê? Porque muitas vezes você vê o cabelo branco, vê dificuldades, mas Jesus não vê a dificuldade, porque a sua mente está boa. Você ora ou não ora? Você ora ou não ora? Então o ancião, ele pode orar muito, ele pode sustentar muitos jovens. Eu tive tempo que eu era mole, eu ia para essas igrejas todas. Eu saía de Campo Grande, pastoreava lá em Macaé. 3 horas de viagem, eu ia de Campo Grande a Paraty, 3 horas de viagem. Agora, depois eu vim 1 hora aqui em Caxias, eu tenho dificuldades. Prefiro pagar o Uber do que vir no meu carro, porque sob risco de quando eu voltar, eu bater e ter algum problema. Mais que Deus bate. Mas eu não vou tentar Deus, não. O pessoal fala assim, pastor, só anda com um monte de anjo ao seu redor. Eu amo para me cuidar, mas você pode orar. Então defenda o seu campo de lentilhas. E você, propósito de homem ainda, tem muito que fazer. Deus vai te abençoar. Minhas irmãs, fiquem de pé também. Interceda, porque muitas mulheres, quando o homem não resolve em casa, são as mulheres que têm que pegar a mão no cajado, têm que defender a sua família. Então as mulheres são que sustentam os homens de oração. Então sustenta. Eu dependo da minha esposa. E quando eu tomo uma atitude meia esquisita, ela me chama logo a atenção. Não, tá bom, tá bem, não faço. Na semana me ligaram lá, uma pessoa lá, queria que eu trocasse a minha aposentadoria por um outro banco. Aí ela, não vai trocar nada, não vai numa agência, porque por telefone esse pessoal só faz o quê? Tá bom. Pastor, Então, Pai querido, tua presença, Senhor, colocamos as nossas vidas, os homens da tua casa, aqueles que tu chamaste, separaste para te servir. Pedimos, Senhor, que tu esteja abençoando a cada um, trazendo, Senhor, vigor, ânimo, força e, acima de tudo, cada dia mais o desejo de te servir, de se colocar à disposição da tua obra. Abençoa, Senhor, cada um individualmente, dando, Senhor, dons, talentos, aperfeiçoando, capacitando, para que possa fazer a tua obra. Pai querido, abençoa-nos, abençoa a tua igreja. Traz, Senhor, homens também valorosos, dispostos, Senhor, a trabalhar. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Diga comigo, eu sou Sama. Guerreiro de Davi e de Jesus. Pode voltar. Não é normal, mas a igreja pode dar uma salva de palmas para ele. Aqui, ó. Quando liga, é aqui. Aqui.